Salve, salve, torcedor alviverde. Sim, a gente traz o Neto revoltado com o roubo que fizeram pra cima do nosso Palmeiras ontem lá no Maracanã, beneficiando demais o Flamengo, e ele escracha o pessoal da Globo, que tanto na transmissão ficou pianinho. Ninguém deu repercussão ao lance, ninguém deu. Então a Globo tá como conivente a essa ajuda escancarada ao Flamengo, e o Neto vai falar sobre isso aí no vídeo. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Quando a gente tá aqui, a gente tem que mostrar aquilo que é fato. Qual que é óbvio, se perguntar pra mim, você torceu pra quem, Neto? Torceu pro Flamengo, né? A verdade, eu queria que os dois perdessem. A verdade, eu queria que os dois não existissem. Nesse momento que eu tô do Corinthians, se os dois não existissem, pra mim seria mais benéfico, a minha vida não seria tão dor de cotovelo que a gente tem. O Corinthians ainda tá em nono, hein? Não tô nem falando de... É isso. E ainda é nono. Você imagina só. Então, é uma dor de cotovelo de administração, é uma dor de cotovelo e inveja dos caras que estão na frente, é uma dor de cotovelo que os caras vão ganhar a Libertadores, vão estar no próximo Mundial. É dor de cotovelo só. Tô falando isso como torcedor do Corinthians, que ama o Corinthians do jeito desesperadamente. Né? Só que quando eu tiver que dar pau, eu dou pau no Corinthians, eu dou pau aqui na Band, eu dou pau em quem eu quiser, na hora que eu quiser e quando eu quiser. Eu sou assim, a Band sabe disso, quem manda aqui sabe disso. Só que é o seguinte, eu não posso ser hipócrita, ser babaca, idiota, de não falar que foi um pênalti, mas um pênalti que é para destruir um campeonato, que é um pênalti para destruir um Palmeiras para querer ganhar o título. Isso é o meu pensamento. Agora, eu não vou falar que o juiz é ladrão, não vou falar que a arbitragem é vagabundo, porque eu aprendi com o Godoy que é sempre os árbitros. A incompetência é sempre do árbitro, o ladrão é sempre o árbitro. Mas a incompetência do VAR no jogo de ontem é a mesma incompetência que foi contra o São Paulo. E eu não vou discutir isso agora, porque o Palmeiras... E vocês todos do Palmeiras, que aí é um pensamento meu, é o seguinte: mas quando não foi para vocês, o treinador do Palmeiras mudou a regra. Mudou ou não mudou, Godoy? Mudou a regra, para que ele não tivesse voz firme, para que ele não falasse a verdade em relação ao jogo do São Paulo. O Corinthians jogou contra o Internacional, teve dois gols, porque teve jogadas anteriores ao gol, de um pisão no pé e uma outra falta que o VAR deu. O VAR, em menos de 20 segundos, falou que não foi nada, num pênalti escandaloso. Os comentaristas da Globo, nenhum deles teve a voz. Não, foi pênalti, irmão. Pô, foi pênalti aí pro Palmeiras. Por que vocês acham? Há quantos anos vocês acham que o Flamengo tem ajuda? Há quantos anos vocês acham que o Flamengo é favorecido? Mas agora o Palmeiras tinha que fazer o quê? Daquilo que aconteceu com o São Paulo, e a gente falou que vai acontecer com o Palmeiras. Com o Flamengo, dificilmente acontece. Dificilmente acontece um lance como esse. O pênalti que deram pro De Arrascaeta um dia que pisaram no pezinho dele. Lembra disso? Agora é o seguinte, agora tem alguma influência tudo isso pro Flamengo ser campeão? Não sei, irmão. Não sei. Não sei mesmo. Porque não é possível. No lance do pênalti, e o Godoy ontem foi preciso e daqui a pouco ele vai mostrar, primeiro, uma falta escandalosa em cima do Vitor Roque. Escandalosa. Se fosse pro Flamengo, ou se fosse um jogador para a equipe, daria o VAR. Vem cá, início da jogada, não vale o pênalti. Foi na minha frente. Não, você tá falando... Claro. Não, pra mim, por exemplo, eu tenho a mesma opinião que o Godoy em relação ao lance do Pedro junto com o Fux. Foi jogada normal. O Fux que foi cagão. Zagueiro que caiu, que não sei, ele que foi. E é um absurdo não botar o Murilo pra jogar e deixar o Fux pra jogar. E aí é o treinador que fez isso. Por quê? Quando fez isso, isso é um absurdo, cara. E no lance do menino que eu esqueci, o menino que entrou por cima, do Maurício, ele deu o cartão pro Maurício, Deu por dois. Então, mas ele deu... Não, o Maurício tá no chão. O Maurício no chão, velho. O Pulgar. Pulgar. Não expulsar o Pulgar, cara, você tá de brincadeira. Você pode até achar que não tem que expulsar. Que aí é uma condição de intenção, de interpretação. Pra mim ele não foi muito forte. Mas peraí, você dá cartão pro Maurício, que sofreu a falta.
Você tá de brincadeira. Você botar o Bruno Henrique para jogar futebol no futebol brasileiro, sendo que o clube disse que fez uma coisa errada e o cara tá jogando. Só o Flamengo que consegue isso. Só o Flamengo que consegue isso. Porque o que fizeram com o Palmeiras ontem, eu não vou vir aqui e querer ficar tirando sarro, né? Ah, porque teve o pênalti. Não, eu não vou fazer isso. Sabe por que eu não vou fazer? Porque eu não sou esse tipo de gente. Eu não sou esse tipo de comentarista. Eu não sou esse tipo de apresentador. Agora, que eu gostei que o Palmeiras perdeu, isso eu não tenho dúvida. Eu adorei, mas não foi justo. E foi muito injusto. Agora, também cabe ao seu Abel, à comissão técnica, de vocês acharem o que vocês querem da vida. Se você é personagem, como você já disse, nas coletivas, eu não posso acreditar em você ontem. Porque ontem você disse, Abel, que todos nós somos contra você. Mas o que você acha que eu sou contra você? Você é contra o Abel alguma coisa? Não, não. Da vida dele? Eu não. Você é, Godoy? Como profissional técnico de futebol, sim, pelo comportamento que ele tem de não assumir a responsabilidade do que é e acontece a seu favor e mostrar que é contra o que acontece irregularmente a seu favor e só se manifestar aquilo que ele se sente prejudicado, eu sou muito contra. Eu sou igual a você. Nesse sentido, é muito contra. Porque sempre pensa pra você. Então eu quero que todos os outros programas da Band aqui se explodam, irmão. Quero que ninguém dê audiência. Só eu, gostosão, só eu ter merchan. Bom, como é que eu vou sobreviver se o jogo aberto não sou? Que, por sinal, eu sou grato a Renata Fã dos 13 anos que eu tô aqui fazendo os donos da bola. Porque se não é o jogo aberto, dar a condição de estar com a audiência lá em cima e eu conseguir manter, eu tô morto. Se eu pegar de 0,2, 0, que ela muitas vezes pega, eu tenho que agradecer a Renata Fã todos os dias aqui. Todos os dias eu tenho que agradecer o jogo aberto. Isso não quer dizer que eu assisto o programa todo dia. A verdade, eu assisto não todo o programa, mas eu tenho que agradecer a Renata Fã todo dia. Eu não quero que ninguém... Não, eu não sou esse tipo de gente. Que por ter muita gente que torce para o outro não dar audiência. É mentira minha, vocês que são chefe? É mentira ou não? Eu não vou mentir aqui não, cara. Tem que torcer pro Bora Brasil e bem, pro Jornal da Band, pro Melhor da Noite, pro Melhor da Tarde, pra todo mundo ir bem. A gente precisa... Agora, pera aí, o Palmeiras, e principalmente o Abel Ferreira, e a comissão técnica, e a Leila, só pensa no Palmeiras. Então não seria legal, naquele jogo contra o São Paulo, falar assim, meu irmão, nós erramos, os caras erraram, não tá certo isso, e a gente tem que modificar essa pancada toda, não. Aí o Grêmio não teve as participações que ele não fala mais nada, né? Porque, não é verdade? O Corinthians, quando também não fala nada. Então, nós aqui, eu não estou para agradar você. Eu não sou para ser contra você, Abel. Muito pelo contrário. Você é metido, mascarado. E mais, hein? Aqui no Brasil, você deita e rola em cima de nós. Sempre arrebentou com a imprensa. Sempre arrebentou com a arbitragem. Sempre colocou. Sempre quando o Palmeiras perde. E muito pouco. E muito pouco. Qual o título que o Palmeiras perdeu? Mano a mano. Nos últimos 5 anos. Só o disputa de título. Paulista. O Paulista pro Corinthians. A Supercopa. Supercopa pro A Supercopa pro São Paulo. Foi nos pênaltis esse. Mundial pro Chelsea, nem esquece isso aí, que não ganha Mundial nunca. Chelsea e não foi vai final. ganhar. E não foi nem final. E não foi final. Agora, sempre, cara, sempre é isso. E eu vou mostrar pra você, Abel, que nós não somos contra você. A gente aqui é da verdade, irmão. E eu já disse, você não é treinador pra ficar do Palmeiras, pra você ir pro Porto. Porto é pequeno pra você. O Benfica é pequeno pra você. Pra mim, você tem que ir pro Manchester City. Pra mim, você tem que ir pro Arsenal, pro Liverpool. Agora, Godoy, o que você viu desses lances? Vem aqui comigo. Vem aqui comigo, Godoy. Eu tenho os 3 lances. A gente tem a fala ainda do treinador. Eu queria que você falasse pra mim em relação ao pênalti. Por que foi pênalti? De 10 pessoas... 11 falariam que foi pênalti. Não tem ninguém que vai falar que não foi pênalti. Mais uma vez, o VAR interfere naquilo que você me ensinou. Pô, eu tenho as câmeras, meu irmão. Pô, se eu tenho as câmeras, o que aconteceu que tá tudo reclamando? O Godoy, você não viu lá o pênalti, Godoy? Mas o que aconteceu, Neto? Não teve empurrão. E você não tinha as câmeras. Mas a minha bandeira falou que não foi nada. Então você vai acreditar em quem? No seu bandeira, não vai? Não é isso que é arbitragem? Aí você tem as câmeras. O Godoy, vai lá, pede lá pra ver. Tá bom, e aí, o que aconteceu aí? Mas o que os caras falaram? Você viu? Você ouviu? Eu vi. Não, absurdo, cara. Então, o problema maior não tá no si. O problema maior tá nisso.
na orientação. Então, eu e o Veloso, o Souza, o Fabiano, nós estamos do lado de cá. Nós estamos mais ou menos na posição, é que nós todos estamos olhando na imagem que está sendo mostrada daqui. Aqui você vê melhor. Do lado de fora para dentro. Não, mas aqui que é tá, interessante. tá. Que aqui é onde está O árbitro. Não, o árbitro. O Wilton, aqui. verdade. O Wilton Sampaio está aqui, ó, do lado de cá. Tá aqui. O Wilton Sampaio pode não ter visto o que o jogador do Flamengo faz, o Jorginho. Porque o De Arrascaeta entrou na frente dele. Tá, vamos ter. Tem um jogador aqui De Arrascaeta, na frente, De Arrascaeta. e o corpo do Gustavo Gomes. Sim. Tá? Então, vamos colocar que o Wilton Sampaio não tenha visto. Não viu o que aconteceu. Tá bom. Ele vê o Gustavo Gomes saltar para a bola e errar o cabeceio. Gustavo Gomes errou o cabeceio. Isso. A visão do árbitro. Aí vai pro VAR. O que o VAR falou? O VAR pega e fala pro Wilton Sampaio que não foi nada, que teve um contato, mas não atrapalha o movimento do Gustavo Gomes. A reação dos jogadores do Palmeiras foi do quê? De contestação, de reclamação, principalmente do envolvido. Olha só. Que é o Gustavo Gomes. Bom, se o Gustavo Gomes está tendo, mesmo como capitão, essa reação, alguma coisa aconteceu que eu não vi. Ele, jogador, acha que aconteceu de irregular. Tá. Deixa eu saber e ver o que aconteceu para o Gustavo Gomes estar tendo essa reação. Wilton Sampaio, no monitor, pô. Árbitro. Dane-se o VAR, pô! Dane-se o VAR! Não é o Caio Max falando para o Veloso. Teve um empurrão nas costas dele, mas não atrapalhou nada. Então ele que não viu, ou se viu e achou que não foi nada, recebe a informação da televisão. Não foi nada. Ele não deu. Se ele, árbitro, vai olhar e ver... Poderia ter a mesma opinião, tá tudo bem. E ver o que o Jorginho fez, será que ele teria a mesma opinião? Não, ele daria a pena. Pô, ele tá vendo o que o Jorginho tá fazendo, a interferência que teve na ação do Gustavo Gomes. Sim, o Gustavo Gomes ia cabecear. Então, o problema não é o VAR. O problema é a orientação pro árbitro de campo. Ver o lance na visão normal e usa a tecnologia para você não errar, para confirmar ou corrigir. Mas o árbitro aí ficou no quê? O Wilton não errou. O Wilton não errou. Tá. Quem errou foi o cara do VAR que falou que não foi nada. Exatamente isso. Não foi nada. E aí vai botar na conta do Wilton Sampaio a omissão dele. Porque quem tem que ver e decidir é ele, árbitro de campo. E ele foi omisso em relação a isso. A orientação da CBF qual é a orientação da CBF? Para o árbitro ficar lá no meio do campo e só ouvindo e recebendo informação? Não. Porque a outra reclamação também é através da decisão final por orientação do VAR. E ele tem autonomia para chamar a revisão, Godoy? Ele tem autonomia para tudo. Ele pode falar, quero rever. Tudo. Tem que mostrar para ele. Tudo. Final é ele que vai decidir. Até se você falar para mim, foi, e eu falar, não foi, prevalece o meu não foi. Não foi. Senta, Godoy. Vai lá e olha, caramba. Vai ver. Senta, Godoy. É isso. Sabe o que falta pra vocês, árbitros? É panca, irmão. Ah, vocês não são profissional, mas tenha panca, tenha força, tenha dignidade pra fazer um negócio desse. Tenha dignidade pra dar um pênalti pro Palmeiras ou pra qualquer outro time. Porque o que fizeram com o Palmeiras pode tirar o título. Porque o Palmeiras jogou muito mais que o Flamengo pra mim. Os 90 minutos. Os 90 minutos deu mais. Pode falar, Godoy. E esse lance acontece com 2 minutos de jogo. Se seria gol ou não... Não, outra coisa. A gente não sabe. Não sabe. Mas poderia dar ao Palmeiras uma vantagem no placar com 2 Como minutos também de no jogo. jogo do São Paulo, a gente não sabe se seria gol de pênalti. Exatamente. E tava 2-0. E tinha que ter expulsado o Andrés Pereira. E não expulsou. Só que o que aconteceu no jogo contra o Palmeiras e São Paulo, que houve toda aquela confusão por causa do erro da arbitragem que não marcou esse pênalti, a gente está discutindo aqui esse lance, mas até agora eu não vi ninguém falar de afastar juiz, de punir Não, o VAR. te fala, tem que afastar nada. eles Porque agora. quando aconteceu com o Palmeiras foi uma onda. Não. Tem que afastar, Deixa eu falar. que punir, saiu todo mundo. Deixa eu te falar, aqui, tem que afastar falou agora. nada. Tem que afastar todo mundo. igual. Todo mundo igual. Todo mundo igual. Ah, mas Sabe por todo quê? mundo. A pressão que o Flamengo fez a semana inteira na CBF Mas foi com aí, faixa,
fez tudo. Veloso. Falta personalidade pro aí cara. que mostra a força do Flamengo, Claro irmão. que sim. Você é a televisão. Claro que sim. Se ninguém deu pau, ninguém falou nada. Ninguém falou nada, parece que errar pro Flamengo é normal. Parece que é normal errar pro Flamengo. E não é. Ninguém tá cobrando que seja punido a arbitragem, ninguém tá cobrando que seja punido o VAR, porque errou Tem com que ser 2 igual. minutos tem que ser igual. Tem que ser igual. E não Tem está que ser sendo igual. Porque E o presidente da CBF tem que fazer igual. é o que você falou, a mesma unanimidade com relação ao lance do São Paulo é com esse lance Igualzinho, do não tem Flamengo. diferença Unanimidade. nenhuma. Só que até aqui ninguém falou em punir a arbitragem. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. O Neto aí revoltado com o roubo que fizeram pra cima do Palmeiras ontem, escancarado, né? Não tem como não falar sobre isso, tá? E ele falou muito aí sobre o pessoal da Globo, porque na transmissão você vê que o Luiz Roberto, ele, não, nosso consultor acha que foi pênalti, mas não deu sequência, não comentou nada sobre o lance, ficou todo mundo de boca murcha, porque sabe que ali o Flamengo foi infinitamente beneficiado com 2 minutos. É claro que, como eles falaram, não dá para afirmar que conseguiria fazer o pênalti, fazer o gol, que tem um bom goleiro lá, o Rossi, tá? Mas também não dá para dizer que não faria. Então, é uma situação que mudaria totalmente o jogo. Se o Palmeiras faz 1-0 ali, até porque o Neto falou, o Palmeiras foi melhor que o Flamengo em todo o jogo. Só que tiveram os erros individuais. Um erro do Aníbal, erro do Fux. E olha que eu pedi ele como titular, hein, cara. Ontem eu me arrependi, cara. Faltou experiência pro Fux. Ele vinha jogando bem, mas um jogo grande igual o de ontem, faltou experiência pro Fux. Era pra ter sido o Murilo mesmo. Mas o Palmeiras foi melhor que o Flamengo durante todo o jogo. Só que o Flamengo é fatal ali, deu mole. Agora, tanto o pênalti que não deram pro Palmeiras e o pênalti que deram pro Flamengo, o pênalti houve. Mas foi falta no Vitor Roque, pelo amor de Deus, cara. A imagem mostra o cara agarra o Vitor Roque e gira o corpo e solta ele. Cara, é impossível aquilo não ser falta, cara. Pra mim, foi falta no Fux também, só que tá bom. Tem interpretação, tem discordância, enfim. Pra mim foi falta. Mas no Vitor Roque, é impossível você falar que não foi falta. E no lance do pênalti, o áudio do VAR fala que foi de referência. O Jorginho nem salta, cara. O Jorginho dá um passo à frente para empurrar o... Eles falam que o braço do Jorginho estava totalmente reto. E é mentira. Tava levemente flexionado, sim. E no final da jogada você vê que aí ele tá totalmente esticado. E fora que você não dá impulso só com o braço. Não precisa estar o braço totalmente recolhido para você fazer um empurrão. Você, com o braço esticado aqui e botar o seu tronco para frente, você vai empurrar a pessoa. Então não existe isso que foi de referência. O Jorginho nem mirou a bola. O Jorginho só foi no corpo do Gustavo Gomes. Escancarado que estão ajudando o Flamengo, porque eles têm um elenco muito bom, eles fecham aí com um negócio de grana, mas eles têm um elenco bom, mas não estão fazendo ótimos jogos, né? Porque o Palmeiras ontem foi melhor. Óbvio que acabou perdendo pelas falhas individuais, sim, mas o Flamengo não tá jogando essa bola toda. Claro que o Pedro e o Arrascaeta jogaram muito também pelas falhas da nossa parte defensiva. Tanto que o Palmeiras vive um momento muito bom do elenco, do time jogando, e não conseguiu desenvolver tanto a parte da frente ali para fazer os gols pela qualidade defensiva do Flamengo. Então, é claro que o Flamengo tem uma parte defensiva muito boa, só que não tá com essa estrela toda para o ataque.
Então, ontem foi muito ajudado, muito beneficiado o Flamengo e o Palmeiras sofreu. E aí, cara, mostra que realmente tudo que aconteceu durante a semana, eles foram criando a narrativa para deixar bem claro que eles seriam ajudados, tá? Porque praticamente o Flamengo, você vê lance que o Flamengo foi prejudicado contra o Corinthians mesmo. Claro que a gente torce sempre contra o Corinthians, igual o Neto falou. Ele estava torcendo pro Palmeiras perder, ele gosta que o Palmeiras perca porque ele é corintiano. Show de bola. Mas o jogo contra o Corinthians do Flamengo, o gol da vitória do Flamengo foi num lateral que não existiu pro Flamengo. O lateral escancaradamente era do Corinthians. Então você vai vendo sequência de lances que vem ajudando o Flamengo. Eles querem fazer o Flamengo campeão, porque tem o melhor elenco, que tem isso ou aquilo. Mas quem joga o melhor futebol hoje é o Palmeiras. Então é complicado a gente viver com essa arbitragem, com essa manipulação. Essa é a verdade, manipulação. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo aí até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu canal de notícias, do nosso Verdão, do seu Verdão todo dia. Valeu? Você que não deixou o like, deixa o like, ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço.